quando ele percebeu isso, ele resolveu atravessar e foi para a Macedônia. Na Macedônia, ele andou por algumas cidades e encontrou a cidade de Filipe, uma cidade que eu já coloquei para vocês, que na semana passada, que foi fundada por quem? Vocês lembram? Filipe, que era o pai de Alexandre Magno, aquele grande imperador, aquele grande homem que praticamente tomou o mundo todo, invadiu todas as terras ali que ele pertencia, e era um homem que foi muito lembrado, né? Inclusive tem um livro dele que é dessa grossura, se quem quiser ler, um livro muito bom, que fala sobre Alexandre Magno, porque ele era um homem muito inteligente, ele não ganhava as guerras somente por lutar e vencer, ele entrava nas cidades e impunha ali que todos conhecessem da cultura da Grécia. Então eles passavam ali o ensino grego, a língua, a linguagem grega. Então, praticamente lá em Filipos, muitos falavam grego, tinha muita gente lá da Grécia, entendeu? Então, o que acontecia? Eles entravam e tomou muitas terras. E o Filipos, essa terra de Filipe, também era uma terra que era da Grécia. E no ano 108 a.C., o imperador, se não me engano, Otávio, ele foi lá e tomou para o Império Romano. O Império Romano começou a dominar praticamente o mundo naquela época, né? Foi bem conhecido, né? O Júlio César, inclusive, acho que faleceu na guerra lá dessa terra, lá em Filipe. Mas não vou entrar aqui nessa história. O mais importante aqui é saber que era uma colônia romana na época que Paulo chegou lá. Paulo, qual era a cidadania de Paulo? Vocês sabem? A cidadania dele era romano. Ele tinha uma carteirinha romana, até eu já preguei uma vez aqui. Poxa, ele tinha uma carteirinha lá de Roma, ele tinha uma identidade de Roma. Isso, naquela época, custava dinheiro para a pessoa conseguir tirar a identidade romana. E ele era um cidadão romano, ele era um soldado romano que perseguiu a igreja. Então ele tinha a sua identidade romana, né? Não só, não sei, não era a carteirinha que nem a gente tem hoje, mas talvez alguma coisa que caracterizava que ele era romano, né? Tatuagem, não sei. E ali, amados, quando ele chega na Macedônia, em Filipe, que era uma das cidades da Macedônia, e procura ali um lugar de oração. Vocês lembram disso? Nesse lugar de oração, perto de um rio, ele encontra uma mulher que era temente a Deus, que eu falei do princípio da sabedoria aqui na semana passada, se chamava Lídia. E essa Lídia era vendedora de púrpura, era uma empresária. E essa mulher acolhe Paulo e fala assim, ó, aceitou Jesus, se batizou, e ali ela pediu para que fosse para a casa dela para se hospedar lá. Porque devia ser uma casa grande. E geralmente, quando ele entra na irmãos, ou seja, ele entrou dentro de... Foi o primeiro contato de Paulo na Macedônia. E eu falei também que a Macedônia se encontra o quê? Na Europa. Então foi a primeira igreja cristã formada na Europa, ou seja, no Ocidente. Ela sai do Oriente, que é onde é a base de toda a estrutura, né, que tinha do judaísmo e de Jesus Cristo, que era judeu. Ela sai do Oriente e vai para o Ocidente, para o quê? Para os gentios, para o povo que não era judeu. Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios, porque ele não pregou, ele teve uma visão, ele recebeu de Deus essa incumbência, esse ministério, de ser ministério dele para aqueles que não eram cristãos. E ele recorda disso de um texto de Isaías, que o Jesus veio para os seus, né, ou seja, para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Falar em seus aqui,
judeus, mosquito, né? Judeus, o que acontece? Hoje nós estamos numa guerra violenta lá, hein? Uma coisa que o Hamas está, inclusive, convocando, chamando os árabes para entrar nessa guerra também. Foram 5.000 mísseis lançados no dia de sábado contra Israel. Morreu mais de 50 pessoas e 700 pessoas foram feridas. E mesmo... Oi? 49 já. Hã? Aumentou para 340? Eu não sei. Para mim estava 49. E 700 feridos. Eu só sei que quando essa guerra, ela tem um significado espiritual. Porque quem são os árabes? São os filhos da escrava Hagar. Essa guerra é uma guerra religiosa, né? Aonde o Israel é o filho descendente de Abraão e os árabes são descendentes de Abraão, mas com a escrava Hagar. Então há um conflito religioso dentro daquela região e a Apocalipse tem muito a ver, os finais dos tempos tem muita coisa a ver. Ali é um termômetro de uma terceira guerra mundial ou de finais dos tempos, né? Então ali é um termômetro. Inclusive foram proibidas todas as incursões, né? Turismo em Israel está cancelado, não pode, porque os mísseis atingiram até casas e cidades até em Jerusalém. Então a coisa ficou estendida. Só estou um parênteses aqui, porque nós somos servos de Deus e nós também somos israelitas. Não israelita, aquele israelita lá de Israel. Nós somos israelitas porque nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos descendentes através de Jesus Cristo. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, quando chamou Abraão, ele falou que abençoará todas as famílias da terra. Não disse assim, não vou abençoar só os judeus, não, abençoou todas. Inclusive nós que fomos chamados como filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos de Deus. É muito importante isso, a gente ter essa visão, essa raiz, né, entender o chamado de Deus para nossas vidas. Voltando aqui, amados, então, lá, voltando para Macedônia, voltando lá para Filipos, Paulo ali começa a fazer um grupo de oração, começa a orar ali naquele rio, encontra essa mulher, né, e essa mulher faz com que se converte, e praticamente ali fica um ponto missionário de Paulo, ali naquele lugar onde ela morava. E Paulo, diversas vezes, vai começar a evangelizar aquela cidade. E chega num determinado momento em que uma outra mulher, né, adivinhadora, que eu já falei para vocês semana passada, começa a fazer o quê? Começa a trazer coisas ali assim, de forma que, dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo e tudo, e a gente vê ali no texto que Paulo ficou irritado durante muitos dias. Eu até falei com vocês, o que significava aquela mulher, né? Muitas vezes a gente reclama na nossa vida de certas situações que nós passamos, que nos incomodam. Deus, até aquilo que nos incomoda, amados, tem um propósito de Deus na nossa vida. Até aquela mulher tinha um propósito. Porque depois que ela se converteu, ou seja, que ela foi liberta, com certeza, houve um testemunho naquela cidade, porque aquela mulher dava muitos lucros. E o que aconteceu? Quando Paulo chegou e expulsou o demônio dela, ela parou de dar lucro para os seus senhores. Os donos dela, os senhores dela, que bancavam ela. E praticamente aqueles que induziram os magistrados da cidade, falando, esses homens aí estão pregando coisas que não tem nada a ver com a gente, nós somos romanos. O nosso Deus é um Deus solístico, o Deus do sol, e nós temos outros deuses, não tem nada a ver com essa mulher. E aí, com esses homens que estão pregando o Evangelho, falando de Jesus ressurreto, e aí houve aquele tumulto, prenderam Paulo. E ali naquela situação, se vocês pensarem, aquela mulher não foi mais tocar, nem Lucas colocou mais o nome dela aqui,
Mas uma coisa é certa, ela não dava mais lucro. Se ela não dava mais lucro, o espírito adivinhador saiu dela. O demônio que estava nela saiu. E aí você pode concluir umas coisas tremendas. Paulo e Silas foram presos por causa dessa situação e porque ele pregava Jesus Cristo como se eles achavam que era uma seita. Mas aí Paulo vai para a prisão e acontece o quê? Eles começam a louvar a Deus, mesmo tudo machucado, feridos. Eles vão para o fundo do cárcere, ou seja, o lugar mais úmido, o lugar mais profundo. Eu lembro que eu fui uma vez ali visitar o presídio ali no Forte São João, quando os presos políticos ficavam ali. Tinha lugares que eram tipo umas cavernas que a pessoa ficava e a água entrava, o mar entrava, eles tinham que dormir dentro d'água. É uma coisa horrível, cheiro, tudo isso, é uma coisa sacrificada. E Paulo estava lá dentro de um lugar mais ou menos assim, Paulo e Silas, mas mesmo assim, machucados e feridos, eles louvavam ao Senhor. E os presos das cadeias, não sei se você sabe também, inclusive o lugar, melhor som para sair daqui da igreja é desse lugarzinho aqui, ó, que é tipo um alto-falante. Isso aqui sai o som, já até estudei isso aqui. E lá também, quando ele estava lá no fundo do cárcere, quando ele cantava, aquele som saía para toda a prisão. Mas Paulo, pastor, você esteve lá? Não, estive lá não. Mas saía para toda a prisão, já li, já estudei, saía aquele som, então todos os presidiários ouviam. Amados, e eu tenho certeza que Deus estava naquele lugar, e Deus fez com que caísse um terremoto ali. Amor, terremoto, amados, destrói tudo. Terremoto não destrói só cadeias e rebenta correntes. Esse terremoto foi um terremoto de Deus, né, amados? E isso abriu as cadeias só, não quebrou, não tem notícia ali de ter feito mais nada senão abrir as cadeias. Os presos não fugiram. Eu comentei isso aqui na pregação de domingo. Por que eles não fugiram? Porque Paulo já tinha praticamente, sei lá, naquele momento, o período que ele estava ali, que aqui não diz, ele estava cantando, louvando, e de repente ele falou: não foge ninguém não, porque Deus, e convenceu as pessoas a não fugir. Tanto que o carcereiro, quando viu que todo mundo estava solto, ia se suicidar. Por que queria se suicidar? Porque ele recebeu um compromisso dos magistrados da cidade para poder prender Paulo e não deixar sair de jeito nenhum ninguém dali. Então ele tinha responsabilidade. O carcereiro, se não cumprisse o seu dever, ele era morto. Não cumpriu, era a lei de antigamente. E ele, quando ia se suicidar, Paulo falou: não precisa se suicidar, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E ele começou a pregar o evangelho para aquele carcereiro, e aquele carcereiro se converteu. Eu quero que vocês pensem não somente nesse carcereiro, não só na Lídia, não só na mulher adivinhadora, mas a mulher adivinhadora deve ter visto a situação que eles saíram. E isso causa o que dentro da cidade? Uma certa expectativa diferente. A própria mulher, amados, ela deve ter se congregado na igreja de Filipos. Porque se vocês olharem aqui no verso 40, eu vou dar um pulo aqui no verso 40, quem puder ler para mim, verso 40, do capítulo 16, em alto e bom som, lê para mim aí. Confortaram, os animaram, né, e partiram. Ou seja, eles voltaram para a casa de Lídia, que era o ponto missionário inicial. Depois saíram da prisão, foram para a casa de Lídia, e com certeza aquela mulher adivinhadora estava junto ali. E causou o quê? Um impacto. Uma igreja que nasceu através daqui. Deixa eu pegar minha cola aqui. Uma igreja, amados, que nasceu, uma igreja que surgiu à beira do rio através da oração e uma conversão que alcançou toda a sua casa. Primeira coisa, alcançou a casa de Lídia. Dois fatores fundamentais para uma igreja avivada. Quais são?
que está escrito aqui: oração e conversão. Ontem nós estávamos no culto lá na casa do Tiago e vimos várias pessoas. Eu mudei praticamente. Eu me tornei uma pessoa de brincadeira, de falar. O que eu queria era a conversão daqueles que lá estavam. Eu senti, eu digo que o meu impiômetro estava ligado. Ímpios estavam naquele lugar. Pessoas oprimidas estavam no lugar. Estabeleci conversa com quase todos eles ali. Não andei com vocês, quase brinquei com você, andei com o Alexandre, conversei um pouco com o Eduardo, mas o meu foco é aquelas pessoas. Ali eu precisava ver, eu quero conversar, porque havendo conversão, chamando essas pessoas se convertendo aqui, isso, amados, como estava ali, a igreja cresce com conversões, ela não cresce com a mesmice, não cresce com a continuidade de um grupo que fica sempre frequentando, não, tem que haver movimento, tem que haver conversão e tem que haver oração. Começou com oração e terminou em conversão. Tem que haver o mover do milagre de Deus, o terremoto de Deus, a glória de Deus se manifestando de forma sobrenatural. Por isso que a gente ora por cura, por milagre. Mas isso não é um homem que faz isso, não é o pastor não. Cada um de vocês recebe o dom do Espírito Santo para poder agir na igreja. Amém, amados? Dá um glória a Deus aí, senão vai todo mundo fazer polichinelo. Deus quer fazer com que nós sejamos ligados nesses aspectos. Igreja Avivada é uma igreja que no dia de estudo ela fica cheia. Porque a pessoa quer aprender como funciona uma igreja, como se pratica o evangelho, não é como se aprende, é como se pratica, se lê e pratica. Uma das senhoras de ontem chegaram para mim e falaram para mim assim: ah, mas eu tenho orado sempre, por causa ela me contou o caso de um dos filhos dela. Eu tenho orado sempre, e um dos filhos dela está convertido, está morando lá em Maricá. E ela falou: você tem orado, mas o que é a oração? Eu sei o que é orar, mas a oração tem uma outra palavra aí que se chama ação. Você ora e age. Você ora em cima de um propósito e faz com que esse propósito possa se cumprir andando, fazendo a sua parte. Deus não quer fazer tudo sozinho. Imagina a gente só orar e... Paulo e Silas com certeza estavam naquela cadeia, eles estavam orando, mas eles participaram. Quando o carcereiro ia se suicidar, Paulo: para! Não faça isso. Será que um de nós faríamos isso? Talvez um crente, sabe como é que poderia fazer, Alexandre? Deixa ele morrer. Prendeu a gente, mandou. Isso é a mão de Deus sobre ele. Eu já ouvi muito disso. A mão de Deus está pesando sobre ele. A mão de Deus quer salvar e não quer matar. A mão de Deus não quer que pessoas morram. Deus não se agrada, diz a Bíblia, nem com a morte do ímpio, do perverso. E ali Paulo: para! Não te faça mal nenhum, nós todos estamos aqui. E vocês podem ver no versículo 40 que eles só foram soltos depois. O que quer dizer isso, amado? Prestaram bem atenção no versículo 40? Versículo 40 diz o quê? Eita, estou aqui no... Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos o animaram. Ou seja, saindo da prisão, eles saíram depois de lavar os vergões ali, depois que o outro tratou tudo, todo mundo ficou preso. Mas nós vamos ver como é que eles saíram. Tem uma forma, tem um detalhe importante aqui. Mas o que a gente vê ali é a ação de Paulo, não somente a oração, amado.
A igreja não pode ter parado, a igreja tem que ser chata, tem que converter pessoas, tem que transformar pessoas. Pode falar, minha irmã. Amados, vamos lá, vou te trazer os exemplos. Igreja Avivada, ela se preocupa com o ímpio. Nós queremos fazer amizade, comunhão. No discipulado eu estou falando sobre isso. Eu não estou dizendo que é pecado você ter amizade, conversar com a pessoa. Eu conversei com todo mundo ali, mas o meu foco era eles. Eu sou servo, eu sou agente de Deus aqui na terra. Se vocês pensarem, lembrar um pouquinho, vocês estavam no dia dos namorados, nós fizemos lá naquele restaurante. Eu sentei do lado de quem? Uma pessoa que não vinha à igreja. Do lado do Adailson e da... Hoje ele está aqui. Não é glória para mim não, meu. É glória, não é exemplo para vocês. Sentei do lado de Marcinho e Natália o tempo todo. Eu quero pessoas na igreja que não estejam aqui para somente no dia do culto, para viver, fazer. Não, para poder dar avivamento, eu tenho que cobrar mais da igreja. Eu tenho que cobrar mais, infelizmente. Não vou cobrar botando na prisão, nem que nada, não tem nada disso, mas eu tenho que prezar as pessoas que querem fazer essa parte com Deus. Né? Isso é importante. O Rogério chegou para mim, teve 2 pessoas visitantes lá na minha casa, lá que eu estou chamando, jovem, está lutando, está buscando. Eu não quero vocês ficando bitolados e fanáticos pelo Evangelho, não. Mas vocês têm que saber a responsabilidade que nós temos. Não. Isso aqui é responsabilidade de Deus. Você aceitar Jesus e estar indo para a glória de Deus. Deus mandou, a última palavra de Deus foi: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as pessoas. Outra pessoa, o Roberto e a Rosilene, eu tenho certeza que eu estou conversando com eles que estão aqui há muito antes de qualquer um aqui. Mas eu sou pastor, eu não quero sozinho carregar esse. Não é um fardo, né? Esse fardo para mim é maravilhoso. Eu quero continuar, mas eu quero que a igreja tenha essa visão, minha irmã, que você falou aí. É fundamental. Nós somos servos de Deus. O maior presente que você recebeu na sua vida foi o Espírito Santo. Eu vou valorizar o Espírito Santo. Sabe o que é dar valor a um presente que você recebe? O que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 9? Batei, batei, pedi, pedi, dá-se-vos-á. O Pai te dará, pode abrir aí quem quiser. O Pai te dará o quê? Uma cobra? Um escorpião? Uma pedra? Não, o Pai vai te dar o Espírito Santo. Para quê? Para que você seja filho e vá morar com o Pai. Sabe lá o que significa isso? Porque tantas vezes eu insisti com o Joaquim para se batizar. Fui até na sua casa, lá onde era que a irmã morava, até por uma vez que eu fui lá com algumas pessoas, eu falei: pastor, lá é muito perigoso, pastor. Como é que é o nome do lugar? A irmã Santa Isabel. E eu não deixei de ir lá. Fui lá, e em frente tinha uma turma, eu lembro, né, foi naquela casa, que tinha aquele pessoal todo ali batucando, quando eu tirei o carro, eu tive até que tomar cuidado. E eu falei: ei, meu irmão, sou servo de Deus. Eu falei assim com eles. Mas para quê? Para salvar a vida do marido dela e dela. E no dia de escola dominical, como Alexandre testemunhou, nós batizamos a Maria Helena. Mas esse trabalho não é só meu, mas estive na casa da irmã, orei com a irmã também, estive lá, comi a comida gostosa que ela fazia. Deus quer fazer com que nós despertar para isso.
Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 14. Você abriu aí, 11, 9? Alguém leu? Abriu? Quem quiser, abriu, Gabriel? Por isso, digo a vocês, peçam e lhes serão dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar as coisas boas aos sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Teve uma pessoa que chegou e falou assim: uma pessoa é boa quando não sei o que. Eu falei, não, ninguém é bom não. Homem não é bom não. Jesus disse assim: eu não sou bom não, bom é o Pai. E ele mesmo aí diz, né? Nós pais que somos mal damos boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o que é bom. Bom é o Espírito Santo. Que você vai para o céu quando falecer. Nós vamos durar aqui, nós somos um vapor aqui nessa terra. Daqui a pouquinho a gente está indo embora. E a minha missão eu quero cumprir. E quero chamar vocês para isso. Né? As pessoas que não querem, elas vão começar a ficar aleijadas. Vão ficar um pouco aleijadas aqui, que eu não posso fazer nada. A gente vai falando, eu vou comentando. Eu quero que Deus traga pessoas que são comprometidas com a obra de Deus. Você não vai fazer nenhum esforço além de muita coisa, não, amados. É apenas pregar o Evangelho, falar com as pessoas, que com certeza Deus vai mudar. Então aqui, amados, nós temos essa igreja formada dentro desse aspecto, dentro dessa visão. Fatores fundamentais para uma igreja avivada: haver oração e conversão. Lídia foi talvez a primeira discípula da igreja de Filipos. Ela e toda a sua família. Família é oikos, do grego, ou seja, toda a sua casa, filho, marido, irmão, já falei isso aqui, né? E falei de Atos 16:40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. A igreja começa a se reunir na casa de Lídia. Uma igreja que surgiu, né, de uma libertação de uma mulher endemoniada, aonde o inimigo tentou de uma forma sorrateira confundir o apóstolo Paulo, né? Sem contar que esta mulher não deu mais lucro aos seus pretores, os juízes, aos magistrados. Com certeza foi liberta. Ela era escrava e vivia oprimida, com certeza. Também deve ter passado a congregar na igreja de Filipe. Uma igreja que surgiu dentro de um cárcere, com muito sofrimento, com muita luta, mas com o milagre da salvação de um carcereiro. E toda a sua casa foi batizada e salva. E ele, o carcereiro e toda a sua família. Deus não livra o missionário do problema. Deus livra o missionário no problema. Tem uma diferença. Muita gente que quer se livrar do problema, mas Deus quer livrar quando você está no problema. Ele quer mostrar quem Ele é. Ele quer participar da cova dos leões. Ele quer entrar dentro da fornalha de fogo. Vocês estão entendendo, amados? Amém? Ele quer fazer parte desse contexto da sua vida, do sofrimento, da luta que você está passando. Você vem aqui, você recebe consolo, força para prosseguir. E quem sabe um dia o seu filho não vai sentar aí do lado, né? O filho dela tem 2 filhos. Tem um outro filho que também veio aqui para a nossa igreja. Hoje ele está na Barra da Tijuca. E ele reconhece que aqui a vida dele mudou. É o Ricardo. Muita gente já passou por aqui, muita gente já foi mudada. Mas agora eu estou lutando para que essas pessoas fiquem. Porque se a pessoa chega lá de fora e vê pessoas que não se preocupam com elas, ou não dão assistência, ou não tem um avivamento,
Se Deus chama ela, para ela ficar aqui, ela tem que ver em você um testemunho de Deus. Um exemplo lá fora, não é só aqui dentro, o exemplo está lá fora. Na sua atividade, no seu dia a dia. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Continuando aqui, amados. Deus quer livrar você no problema. O argumento romano, deixa eu falar, a proposta de alcançar o Ocidente era de Deus e não de Paulo. Como assim, pastor? Porque você vê que Paulo estava sendo conduzido por Deus. Paulo não tinha nem noção do que o Evangelho ia chegar até aqui. Mas você também não tem noção do que Deus quer fazer através da sua vida. Nós não temos noção. Eu aprendi isso quando eu estive lá uma vez lá naquele Scala, que eu já falei aqui com vocês, do Chico Recarey. Eu estava numa igreja enorme, onde tinha pastores e pastoras. De repente o segurança do Chico Recarey chega para mim, me segura pelo braço e fala assim: meu amado, é você que tem que ir lá falar de Jesus com o Chico Recarey. Eu falei: meu Deus. E eu, um membro, eu não era pastor, não era nada, era um membro, era um convertido. No medo que eu tinha, eu falei assim, liguei para o meu pastor, liguei para o outro pastor, pedi para vários pastores irem. Por quê? Porque quem sou eu para poder fazer alguma coisa? Eu achava assim, é ele que pode, o pastor que pode, ele que tem condições. E eu estou passando isso para você agora. Eles que podem, eu não. Amados, eu marquei com um pastor, marquei com 2 pastores para ir lá comigo. Um pastor não pôde ir, que passou mal. Ficou em casa, ligou para mim, ele não vai poder ir. O outro pastor era diretor do Colégio Primos, acho que lá na ilha não, lá na Taquara, não sei, o Colégio Primos, ele era diretor da escola, falou: me atrasei na escola, teve problema, não vou ter condições de chegar aí. Era na Gávea, o Scala era lá na Gávea. Eu no meio daquele povo, de pessoas totalmente, eu não posso dizer aqui, porque eu vou falar de uma forma que pode ofender. Era um mundo totalmente diferente, mulheres, prostituição, tudo. Eu vendo os bastidores, eu entrei lá nos bastidores, esperando o Chico Recarey chegar. E eu vi que não tinha ninguém, nem pastor, nenhum. Eu falei: eu vou estar sozinho. E falei com segurança. Ele falou assim: Deus não chamou nenhum pastor, chamou você. Por isso que todos eles se afastaram. Deus está chamando você para não se assustar, para poder fazer o simples. Não precisa fazer o erro. Eu não fiz nada demais ali, mas eu só peguei um texto da Bíblia e dei para aquele homem. E ele chorou. Falei de Jesus porque não era eu, não era Paulo que estava levando a igreja para o Ocidente. Paulo não sabia o que estava repercutindo por trás daquilo. Depois chegou no meu trabalho, eu trabalhava na época lá no prédio da academia, ali na Presidente Wilson. Quando eu cheguei lá no trabalho, um pastor chegou para mim e pegou um jornal e mostrou assim: a Universal está abrindo o Scala para pregar o Evangelho. Olha só o que você arranjou. Deus abriu você para poder abrir o Scala, aquela casa de show, aquela casa de prostituição, para você. Você foi lá para abrir o coração daquele homem, para abrir a casa, para poder pregar seu Evangelho. Não importa que não fui eu pregar, mano. Pastorzinho, quem é pastor Luiz? Aquele lado do Itaipuaçu, não era nem pastor. Vocês têm a unção de Deus. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Por isso que eu não gosto que a pessoa chega, bate no peito aqui e diz: eu fiz, eu faço, Deus falou comigo, Deus fazer. Eu não gosto disso. Deus fala com todo mundo. Mas tem que seguir uma ordem, decência, uma direção e um discipulado. Eu não quero botar coroa na minha cabeça. Quem bota coroa na minha cabeça é o Senhor. Ele tem uma coroa para colocar na sua e na minha cabeça. Deus tem que ser
exaltado. Eu não posso pegar a glória de Deus. Deus é que foi exaltado. Pastor, mas eu não fiz nada. Eu era um membro de igreja, amados. Não fui exaltado por nada. Ninguém sabia disso. Nem o pastor meu, eu sou pastor, só soube que não foi, que eu não fui, que ele não foi. Não falei nada. Não fui, nem testemunho na igreja eu dei. Estou dando testemunho agora, depois de que eu estou no pastorado. Continuando aqui, amados. A proposta era alcançar os dentes. O apóstolo Paulo usar a sua... Vamos ler o restante do texto, amados? Atos 16 agora. Agora nós estamos no versículo 27, né? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas do açoite. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Mas não dá para você imaginar o que aconteceu aqui. Os presos continuaram lá. Ele foi tratar de Paulo e Silas. E uma coisa interessante que eu uso até hoje, quando eu vou numa casa de uma pessoa que não se converteu, eu lembro de uma família que tinha 9 anos de separados, e ela ficava orando para o marido voltar, porque foi um trabalho de feitiçaria que fizeram para tirar o homem de casa. Foi um trabalho enorme, eu e minha esposa fizemos, e eu lembro que uma palavra é forte, amado. O diabo não pode contra essa palavra. Se você crê, tu e a tua casa será salvo. Isso é o que? Palavra de Deus, amado. Se é palavra de Deus, eu me apego a essa palavra e não aceito que o diabo venha roubar de mim para eu salvar toda a minha casa. Não pode. Eu vou salvar toda a minha casa. Ou então, amados, Deus vai fazer alguma coisa. Mas se você botar essa palavra, eu tenho essa palavra escrita na minha casa, gravada, eu quero ela. Crê, tu e a tua casa serão salvos. Deus quer fazer isso na sua e na minha vida, amados. Se apegar à palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Separa a alma de espírito, espinha de medula. Deus ainda vai salvar muita gente através de vocês. Em nome de Jesus. E aí, amados, crê no Senhor Jesus. Então aqui, amados, os presos ficaram. E ele foi para a casa do carcereiro, que devia ser longe da cidade. O cárcere era longe da cidade. Ele foi lá, levou o rapaz, viu que Paulo não ia fugir mesmo, cuidou dos laús. E ele pregou o evangelho para a casa toda, batizou criança, batizou adulto, batizou todo mundo lá dentro, que batizou a casa toda. Não tinha criança, não tinha casa que não tinha criança. Por isso que a metodista batiza criança, tá? Porque nessa casa com certeza tinha criança. E aqui não diz, batizou só os adultos e não batizou as crianças. Então criança era batizada também. A Bíblia diz, se crer e for batizado, será salvo. Né? Se crer e for batizado. A criança pode não saber crer, mas se ela for batizada, quando ela crescer, ela pode confessar e fazer a confissão. Eu creio hoje. Você foi batizada quando criança, você pode. O batismo é um ato que marca, é um sinal visível da graça de Deus. Por isso que a igreja metodista batiza criança. Não só por isso, tem outros argumentos aqui. E voltando aqui ao nosso texto,
ter crido em Deus. Então, levando-os para a própria casa, batizou. Agora, versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha para mim, irmãos. Mano, eu gosto disso. O apóstolo Paulo, mas ele era cidadão romano, e Silas também era cidadão romano. Inclusive, quando ele se separou de Barnabé, ele pegou uma pessoa igual a ele, que era cidadão romano, entendeu? Dois gentios, né? Era um gentio. E ali você pode observar que, por que, eu pergunto a vocês, ele não usou esse argumento quando foi preso, antes de ser chicoteado? Oi? Ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Ele deixou a coisa acontecer. Muitas vezes, amados, as coisas acontecem. Deus, ele não salva o missionário do problema, ele salva no problema. Esse testemunho não seria o que foi se tivesse dado esse argumento anterior. Um argumento físico, mas depois a sabedoria de Deus veio em Paulo. Agora não. Agora vocês vão vir aqui e vão ter que pedir perdão. Por quê? Porque eu quero que vocês também conheçam meu Deus. Amados, a igreja de Filipos foi uma igreja que foi formada não somente de empresários. Não foi uma igreja formada por pessoas escravas, que nem aquela mulher adivinhadora que vivia e dava lucro aos seus senhores. Não era também uma igreja que tinha pessoas que eram carcereiros, uma profissão totalmente que ninguém queria, que ninguém quer até hoje, como carcereiro. A igreja de Cristo, ela não tem raça, não tem cor, não tem juiz, não tem médico. Aqui, quem entra por aquela porta é servo de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém, queridos? É tremendo isso, amados. Essa igreja, ela foi formada de uma forma muito peculiar, muito forte, muito de Deus. É um exemplo de igreja formada. Teve problema depois? Teve, que nós não começamos nem a estudar a carta de Paulo. A carta de Paulo foi escrita na prisão, depois de muito tempo, né? Foi no ano 58, acho que 58 depois de Cristo, uma coisa assim. Bem depois, né? Ele foi morto no ano 63 depois de Cristo, mais ou menos. Ele foi decapitado. E eu quero até falar mais algumas coisas, que eu queria ver se eu conseguia passar o vídeo. Agora que vai entrar o Daniel aqui para me ajudar. Deixa eu continuar aqui, amados. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medinho. Então foram até eles e lhes pediram perdão. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Então, amados, eu queria só uma coisa interessante, que quando Paulo escreveu essa carta, eu queria, antes de entrar na carta, para vocês terem uma noção, né? Paulo escreveu essa carta, amados, no segundo presídio dele. Como assim? Ele teve 2 presídios. Você vai abrir a sua Bíblia agora em Atos, capítulo
28. Interessante, né? Paulo conhecia, e ainda falou com um termo. Paulo falava hebraico, Paulo falava grego, Paulo era uma pessoa muito inteligente, né? Então ele usou até da forma, por que não fez um julgamento para poder nos livrar? Assim? Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Aqui no capítulo 28 de Atos, lá no versículo, vamos ver o versículo 16 também. Uma vez em Roma, não, peraí, deixa eu ver mais um pouquinho antes aqui. Versículo 11. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. E no dia seguinte começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, e onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, eu fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com estas correntes. Então lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita, a seita que Paulo prega, é contestada. Tendo eles marcado o dia, foram um grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saísse, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviado aos gentios, e eles a ouvirão. Dito estas palavras, os judeus foram embora,
tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Então ele ficou 2 anos preso, né? Aqui eu contei para você entender toda a história. Paulo foi condenado pelos judeus, né? E teve uma passagem por vários juízes, e até que quando foram julgar ele lá, por ele estar contra a lei de Moisés, ele teria que ser apedrejado, crucificado, tem que ser morto pelos judeus. Mas aí Paulo fez o quê? Deu uma carteirada nos judeus e falou assim: eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado por Roma. Como a Judéia era uma cidade tomada, uma província de Roma, e quem mandava lá, Pôncio Pilatos, Jesus era um governador lá da cidade da Judéia, mas era também era um governador romano, entendeu? Eles tomaram a Judéia, o Império Romano. Então Paulo, como sendo romano, ele deu uma carteira e falou: eu quero ser julgado por judiciário, quero ser julgado lá em Roma. Então isso fez com que ele fosse para Roma para ser julgado. Então ele foi de navio para lá e teve essas passagens todas de navio. E foi preso. Mas quando ele foi preso, ele teve uma prisão que nem botam um tornozeleiro eletrônico, botaram um guarda eletrônico, ou seja, botaram um guarda tomando conta dele, e ele andava com aquelas correntes no pezinho, na mãozinha, ficava andando, mas ficava dentro de uma casa que ele mesmo alugou, né, e ficou lá na casa e continua pregando o evangelho com as cadeias nas suas mãos, nos seus pés, mas estava livre. E aí os judeus que moravam lá na cidade, né, lá naquela cidade, lá em Roma, ele chamou todos os judeus para dizer, e ninguém sabia de nada do que tinha acontecido com Paulo, só sabia que a seita de Paulo estava sendo divulgada. Ele aproveitou para pregar para os judeus, mas não teve sucesso. E aí ele coloca, né, que os judeus estavam com os ouvidos fechados, com o coração duro, e é por isso que ele era apóstolo dos gentios. Voltando aqui então, o que aconteceu depois disso? Depois disso aconteceu que Nero era o imperador de Roma, e Nero botou fogo em Roma. Mas Nero botou fogo, nem se sabe muito bem por que ele botou fogo. Se ele estava chateado, se ele estava maluco, se ele estava como é que ele estava. E o que Nero fez para tirar a culpa dele? Culpou ao apóstolo Paulo de ser um incitador dos cristãos que botaram fogo em Roma. Eu queria passar esse vídeo para vocês, que não é um vídeo de um cristão eu creio que seja, mas não é nada assim. Eu queria que passasse para vocês aqui, amém? Por favor, apaga as luzes aqui todinha, deixa a gente no escurinho do cinema, não colocar a música daquela mulher, não. Pode começar. Ligar o som, O título é Paulo de Tarso e o amor. O amor. Ana, fecha a porta. Não tem som. Está com som? Paulo de Tarso e o amor, sei lá. Foi. Em 64 depois de Cristo, um grande incêndio havia queimado Roma por 5 dias, e o motivo da tragédia gerou dúvidas. Para uns, foi um acidente, para outros, a culpa era de Nero. Nessa versão, o imperador destruíra Roma só para reconstruir a seu gosto. Tácito, historiador da antiguidade, escreveu o seguinte sobre esse episódio: nem por sacrifícios aos deuses foi conseguido afastar a má fama de que o incêndio tinha sido mandado. Assim, pois, com o fim de extirpar o rumor,
Nero inventou os culpados e executou com refinadíssimos tormentos os que chamava cristãos. Logo a perseguição a eles aumentou severamente. Uns, inclusive, foram amarrados a postes e queimados vivos. Em 67 depois de Cristo, Paulo chegou a Roma falando do amor de Jesus. Foi torturado, mas sua fé não enfraqueceu. Nesse período, escreveu a famosa segunda carta a Timóteo. Um trecho diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Em outro, Paulo anuncia sua própria morte. O momento da minha partida se aproxima. Combati um bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Em 67 depois de Cristo, o apóstolo foi decapitado. Nero, por sua vez, enfrentou uma revolta, viu sua popularidade cair e o número de inimigos aumentar. No ano seguinte, Nero foi destituído, declarado inimigo. Fugiu, planejando se suicidar, e acabou assassinado por seu secretário. Paulo entrou para a história como um homem que formatou o cristianismo para o mundo. Ele é o escritor com mais livros na Bíblia, 13 em 66. Em um lugar que Paulo viveu, perto da ilha de Tiberino, foi construída a capela São Paulo a Laranjal. No local de sua morte está hoje a Basílica de São Paulo Extramuros. Muitas pessoas receberam o nome Paulo por causa do apóstolo, assim como algumas cidades do mundo, inclusive no Brasil, tem o nome dele. Há 2000 anos, Paulo era preso e Nero, o todo-poderoso imperador. Hoje, eles continuam em lados opostos da história, mas não há dúvida de quem está do lado certo. A morte de Nero foi festejada em Roma. Já a de Paulo impulsionou a mensagem do amor. Pode acender as luzes. É só um relatozinho para a gente poder fixar melhor, né? Como foi feito essa morte de Paulo, né? No ano 67, 68, não é bem essa data, tem. E que ele foi, quando ele foi condenado pela segunda vez para essa forca, foi quando ele escreveu a carta dos Filipenses. Então ele estava muito pressionado, num momento muito difícil da vida dele que ele escreveu. Eu quero que você veja, para a gente encerrar, 2 Timóteo, capítulo 4. Mudaram aqui, eu não estou conseguindo achar. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu tenho que abrir aqui, porque eu não enxergo direito. É 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos, tá? Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico,
mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu firmemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória do século dos séculos. Amém. Aqui ele faz a saudação final, né? Só até aqui. Aqui nós estamos vendo a despedida de Paulo, praticamente, quando ele estava preso, já sabendo que ia partir, né? Que ele até fala aqui no versículo, né, no versículo 7. Combati o bom combate, que ele leu aqui, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E no versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Eu vou estar encerrando aqui, amados. Isso aqui é a despedida de Paulo, né, que eu estou falando quando ele retrata desse texto. Ah, está aqui, ó. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estar louvando a Deus. Pediu o Alexandre. Hoje não teve nem louvor, né, no princípio. Eu esqueci, nem teve louvor. Fiquei pensando que é o discipulado. Deixa ele ser. Vamos louvar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero dizer que semana que vem, aí eu já vou entrar na carta de Paulo aos Coríntios, aos Filipenses direto, tá? Já vamos começar desde o princípio da carta. Uma carta muito especial, uma carta que ele escreve com reconhecimento. Eu vou até frisar isso mais uma vez para você. Essa carta de Paulo aos Filipenses, dentro da prisão, foi o refrigério para ele. Sabe o que significa isso? Quando você faz a obra de Deus, amém, queridos? Paulo, ele quando escreve essa carta, ele estava numa situação muito ruim, muito difícil. E quando ele escreve isso para ele é um refrigério. Como assim um refrigério? Quando você fala do que Deus fez na sua vida, quando você tem esse histórico, isso te dá alegria. Quando eu falo esse caso que eu contei do Chico Recarei, outros casos que Deus passa na minha vida, mesmo não tendo pastor, isso traz refrigério para a minha vida. Paulo estava falando isso porque uma igreja que ele passou e que viu muitas coisas que deu alegria a ele. Isso é refrigério, isso é bênção de Deus para a vida de quem está trabalhando no Senhor. Por isso que eu estou me motivando cada vez mais através de vocês, para fazer de vocês discípulos de Jesus, não meu, discípulos de Jesus fiéis, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Esta é a hora da dor.
Amém, Jesus. A Carmen está me lembrando aí que a escala não era na Gávea, eu troquei, é no Leblon. Escala no Leblon. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus Tu venha fazer, Pai, com que as finanças do Teu povo sejam sempre, Pai, umas finanças, ó Pai, que eles lutaram, batalharam para trazer seus dízimos, as suas ofertas. Que o Senhor venha fazer com que eles prosperem aonde eles estiverem, Pai. Eles são Teus filhos, são propriedade do Senhor. Eu preciso lembrar porque o Senhor falou que tem que bater na porta e avisar e pedir por eles. Pedindo por aqueles que estão desempregados, Senhor Deus. Por aqueles que estão passando por necessidade financeira. Eu quero colocar nas Tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor venha a trazer solução a todos esses, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, tudo aquilo que possa tentar impedir que eles estejam na Tua casa, que atrapalhem a Tua obra, mas que sejam prósperos, que sejam aonde estiverem, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor seja com eles, Pai. E peço pela Tua igreja, Pai, que o Senhor mande mais colaboradores para a Tua obra, para a gente melhorar o som da igreja, para a gente poder fazer um som aqui cada vez melhor, ou quem sabe mais gente aqui dentro da igreja, ampliar nossas tendas, salvando mais vidas para o Teu reino, abrindo, Senhor Deus, lugares de recuperação de drogados. Gostaria disso, é um sonho meu, Pai, Tu sabes disso, para que possamos fazer uma igreja sólida, uma igreja como a de Filipos, que iniciou tão bem, Pai, uma igreja avivada, uma igreja que salva, que liberta, que cura, e que possa ter muitos milagres aqui, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, operando Jesus. Quem vai impedir? O Espírito de Cristo seja com todos nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na sua casa, Senhor, de ter o privilégio, Senhor, de acordar e levantar e estarmos aqui te servindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu venho te apresentar, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, que aqui está, Senhor. Eu não sei o que está escrito, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Senhor, eu te apresento agora, Senhor, todas as causas, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, e súplicas, Senhor, pedindo, Senhor, por cura, Senhor, milagre, Senhor. Tenho um pedido aqui especial, Senhor, pelo Lucas, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Eu entrego, Senhor, a vida dessa pessoa, Senhor, nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha estar tratando, curando, Senhor, libertando, Pai. Restaura, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tomou, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Pai, vai visitando, Senhor, se é uma enfermidade, Senhor, que o Senhor já venha estar curando, Pai, libertando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor venha invadir, Senhor, os lares de cada um, Senhor, aqui representado, Senhor, pelo seu pedido, pelas suas orações, Senhor. Pai, invade, Senhor, que a sua presença, Senhor, tome cada lar, Senhor. Pai, vai restituindo, Senhor, tudo aquilo, Pai, que eles necessitam, Pai. Senhor, vai visitando, Senhor, os hospitais, Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se é portas de emprego, como foi acabado de falar, Senhor, estamos passando, Senhor, por situações financeiras, Senhor, mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor pode abrir portas, Senhor. Então, o Senhor abre portas de emprego, Senhor, para que o seu povo, Senhor, venha estar honrando os seus compromissos, Senhor, tanto chefes de família, Senhor, desempregados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre portas, Senhor, onde a gente não consiga ver, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a oportunidade para os jovens, Senhor, de estar estudando, Senhor. Abre portas de faculdade, Senhor, universidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz o impossível, Pai. Pai, nós cremos, Senhor, no milagre, Senhor, nós cremos, Pai, porque nós somos povo, Senhor, e nós dependemos somente de Ti, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego todos esses pedidos, Senhor, todas as causas, Senhor, e aqueles que não colocaram aqui, Senhor, mas tem desejo no coração, Senhor, tem algumas pendências para resolver, Senhor, que o Senhor vai entrando, Senhor, nessas situações, Senhor. Desde já, Senhor, nós já agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, e nós vamos ver o milagre, Senhor, e nós vamos ter mais testemunhos, Senhor, aqui na sua casa, Pai, para glorificar o seu nome, Senhor, somente o seu nome, Senhor. E, Senhor, nos ajuda, Senhor, ser exemplo, Senhor, por onde nós passarmos, Senhor, nos ajuda, Pai. Senhor, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém.
Amados, vou estar encerrando, mas antes eu queria fazer mais uma oração, tá? Pelo um amigo meu, né, como eu te falei, Dr. Cleison, a sua esposa Márcia e seu filho Mateus. Eles estão firmes no Evangelho, lá na igreja metodista da Barra da Tijuca. Eles vão vir aqui dar um testemunho. Eu quero que vocês orem em casa. O Dr. Cleison, Márcia, já botei no grupo da igreja, e o seu filho Mateus. Estão precisando muito das nossas orações, mas muito. Eu quero fazer um clamor pela vida dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz: batei, batei e abrir-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. E o Senhor falou na Lucas capítulo 18, o Senhor fala sempre para a gente pedir como um amigo inoportuno, insistir como aquela mulher insistiu com aquele juiz que era iníquo. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui clamando ao Senhor, Pai. A tua igreja está clamando ao Senhor, Pai. Liberta ele dessa situação, Senhor Deus. Faça um milagre, Senhor, não sei por onde, como, Pai, mas o Senhor é o Deus, ó Pai, dos milagres. Tu és o Deus, ó Pai, que sabe e está vendo o coração deste homem, Pai, que está se entregando para Ti, Senhor Deus, para a Tua obra, Pai, precisando de uma resposta, meu Deus. Pai, Tu sabes, ó Pai, que essa resposta não pode vir do homem, tem que vir do Senhor. O Senhor pode usar os homens, ó Pai, mas pode salvar, pode libertar, pode fazer, ó Pai, com que essa situação venha mudar. Tu sabes como o inimigo está com sede, mas nós repreendemos toda ação contrária do inimigo contra a vida do Cleison, Pai, do Dr. Cleison, do irmão Cleison, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, quero vê-lo, Pai, dando testemunho aqui na nossa igreja, inclusive, Pai, agradecendo a todos os irmãos que estão orando, buscando a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome também pela vida da Tua filha Rosiele, Pai. Está buscando uma cirurgia que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar encaminhando, Pai, e em breve, Senhor Deus, nós veremos tudo isso se concretizando para a glória do Teu nome, Pai, para honrarmos o Teu nome cada vez mais, ó Pai, que o Senhor é um Deus que faz e opera milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar mais um minutinho, amados. Nós estamos ali com nossa relação de oração para começar, não nessa segunda, mas no dia 16 de outubro, segunda-feira que vem, nossa tenda de oração. Eu queria que tivesse cheio, né? E depois ainda embaixo assim, puxa, queria uma vaga para mim, queria uma vaga para mim, queria uma vaga para mim, encher de, além das pessoas, ter mais vagas. Por quê? Porque a gente vai aumentar, flexionar o horário, vai aumentar, para aumentar a tenda de oração mais frequentemente na nossa igreja, porque a oração, como nós estudamos aqui hoje, é fundamental para o avivamento e o crescimento da nossa igreja e para também o conforto, a igreja crescer em graça, em amor, em unidade, né, entendendo todos os processos, não olhando para o lado, mas olhando para Cristo. Então, oração, nós estamos ali com a nossa tenda de oração, né? E outra coisa que tenho para falar é no futuro, quero que vocês se preparem. Nós estamos fazendo um trabalho de, vamos ter uma renovação de aliança dos casais aqui, casais, né, casais. Nós vamos fazer uma renovação de aliança, né? E isso vai ser uma bênção para a família, né? Eu estou orando aí para que a gente possa fazer o melhor. Vamos ter um jantar, né? Que eu vou fazer para vocês. Não vou fazer não. Mas vai ser um jantar abençoado e vai ser. A data ainda é um pouquinho distante, que nós estamos preparando, mas vai ser uma bênção de Deus. Eu quero preparar vocês para essa renovação de aliança, porque eu quero ver as famílias cada vez mais fortalecidas, em nome de Jesus. Amém? Mais algum aviso? Não, hoje à noite, 18h30, eu estarei aqui, junto com esse grupo abençoado, e mais louvor, e mais testemunhos, e muitas vitórias. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, que o Senhor nos recebeu, abriu as portas. Parece que foi nós que abrimos, não, foi o Senhor que abriu, para que nós possamos, e obrigado por ter passado o vídeo, conseguir
conseguimos concretizar tudo, Senhor Deus, dentro de um período de 9 até as 10h30. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo depois da manhã, depois do amanhã da manhã, depois do amanhã da manhã, semana que vem, ano que vem, todos os dias da sua vida. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Palmas.